Olá, crianças! Hoje na nossa aula vamos falar sobre o Dia do Professor. Pois é, por falar no Dia do Professor, nós vamos trabalhar português, nós vamos trabalhar história, nós vamos trabalhar geografia, tudo voltado aqui para esse dia, tão especial que é o Dia do Professor. Como vocês podem ver aqui, nós temos imagens de professor sempre o quê? Rodeado de alunos. Por quê? Porque o professor, ele trabalha com alunos. E esses alunos, gente, são os futuros adultos de amanhã. O professor ensina, o professor orienta, certo? E o professor também, promove a cidadania para que o aluno aprenda a ser cidadão consciente dos seus direitos e dos seus deveres na sociedade. Porque nós vivemos, gente, numa sociedade, nós não vivemos individualmente, né? Eu só tenho o meu direito, o meu direito, o meu direito, o meu direito. Não, tem o dever, coletivo, tem o direito coletivo que também deve ser respeitado. E como vocês podem ver aqui, o professor ele está trabalhando aonde? Muito bem, ele está trabalhando na escola, porque o professor trabalha na escola. E em que parte da escola o professor está trabalhando? Muito bem, ele está trabalhando na sala de aula. Como é que eu sei que o professor está trabalhando na sala de aula? Por causa do quadro, por causa das carteiras, não é isso? O professor, ele trabalha na sala de aula. É uma parte da escola onde o professor, ele trabalha, a sala de aula. E são objetos, que fazem parte da vida do professor. O quadro de giz, o quadro branco, giz, apagador, pincel para escrever no quadro branco, carteiras, cadeiras, aluno, caderno, lápis, borracha, caneta, enfim, vários objetos fazem parte do professor, da vida do professor. E o mais importante, o mais importante que faz parte da vida do professor, que não é objeto, e sim uma pessoa, é o aluno, O aluno, ele faz parte da vida do professor. Sem aluno não tem professor, Sem professor também não tem aluno, porque o professor, ele ensina, ele orienta. Tá bom, crianças? Então, como vocês podem ver aqui, vários professores, dando aula para seus alunos. E amanhã, dia 15 de outubro, é o Dia Nacional, o Dia do Professor. Claro, em outros países, o Dia do Professor é comemorado em outras datas, mas no Brasil é dia 15 de outubro. E eu vou explicar para vocês por que é o dia 15 de outubro, que eu não sabia, mas eu fiz o meu dever de casa e pesquisei. Isso mesmo, e o Dia do Professor, gente, começou desde Dom Pedro I, desde o Brasil Império. Pois é, Dom Pedro I, no dia 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, ele fez um decreto, baixou um decreto em homenagem a Santa Teresa de Ávila, que ele dizia o seguinte: olha só, todo dia 15 de outubro vai se comemorar o Dia do Professor, certo? E nós vamos organizar o ensino elementar, onde nas províncias e nas vilas, na época do Brasil Império, certo? Deveria ficar instituído o seguinte: olha, o salário do professor vai ter que ser X, você pode até pagar mais, mas você não pode pagar menos, tá certo? Outra coisa, o professor tem que ensinar isso, 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 isso e isso. Não pode ficar qualquer coisa, não. Tem que ter essa normativa aí. Outra coisa, o professor nas escolas e nas províncias, eles têm que ser o quê? Respeitados. E também deve-se o quê? Deixar claro o que deve ser feito nessas vilas e nessas províncias, Tudo que diz respeito ao professor. Esse ensino elementar é a mesma coisa que o ensino básico de hoje. Então, começou aqui, com Dom Pedro I. Só que aí, pessoal, a data, do dia 15 do professor ficou assim, comemorada informalmente, Foi passado os anos, as décadas e foi assim, Não se lembrava muito do professor
e infelizmente o Dia do Professor no Brasil ainda não é valorizado, infelizmente. Mas aí, lá no estado de Santa Catarina, no ano de 1948, essa mulher aqui, ó, professora, escritora, e também na época ela se tornou uma das primeiras mulheres, né, eleitas, né, para o Parlamento Estadual de Santa Catarina, Antonieta de Barros, e negra, né, porque se antigamente se hoje, né, tem preconceito com relação à cor, imagine antigamente, mas Antonieta se tornou deputada estadual lá no estado de Santa Catarina, né, e era uma mulher muito inteligente também, né, professora, ela é muito inteligente, muito convicta daquilo que ela, do que ela achava certo, né, sobre a educação. E ela sempre dizia que a educação era de umas formas de se melhorar, né, a sua, assim, o ser cidadão, né, como melhorar também de vida, de se tornar, né, ciente, né, dos seus direitos e deveres na sociedade. Então, foi através de um projeto, né, de Antonieta de Barros, né, que virou lei lá em Santa Catarina, que criou-se o Dia do Professor e feriado escolar nesta data. Olha o número da lei. Lei número 145, de 12 de outubro de 1948, em Santa Catarina. Então, no estado de Santa Catarina, ficou instituído que todo dia 15 de outubro deveria ser comemorado o Dia do Professor e deveria ser feriado escolar nessa data, tá certo? Então, primeiro começou com Dom Pedro I, ficou informal, né? Depois que o Dia do Professor, né? Depois que Dom Pedro ele saiu, né? Ficou seu filho, o príncipe regente Dom Pedro II. Aí depois o Brasil Império deixou de existir aqui no Brasil, porque veio o Brasil República, né? A República. Então, foi passado décadas e aí veio Antonieta de Barros para dizer que o Dia do Professor tem que ser lembrado sim, tem que ser feriado escolar e comemorado. Então, foi aprovada na Câmara de Santa Catarina, na Câmara Estadual de Santa Catarina, o Dia do Professor como dia 15 de outubro, né? A Lei 145 de 1948. Passado anos, assumiu o governo federal aqui no Brasil, quem? João Goulart, isso mesmo. Esse homem aqui, ele tornou a data comemorativa, o dia 15 de outubro, comemorativa em todo o Brasil. Em 1963, João Goulart, como presidente do Brasil, ele baixou um decreto federal. Eu vou ler para vocês parte do decreto que eu pesquisei para vocês nos sites, né, sobre educação. Então, vamos lá. Olha só o decreto que criou o Dia do Professor. Olha o que é que o decreto de 1963 ele afirma. O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, usando das atribuições que lhe confere o item 1º do artigo 87 da Constituição Federal, decreta. Artigo 1º. O dia 15 de outubro, dedicado ao professor, fica declarado feriado escolar. Artigo 2º. O ministro da Educação e Cultura, através de seus órgãos competentes, promoverá anualmente concursos alusivos à data e à pessoa do professor. Artigo 3º. Para comemorar condignamente o Dia do Professor, aos estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias, né? Infelizmente, esse decreto não, como é que eu posso dizer, não vingou na prática como realmente deveria vingar, porque infelizmente no nosso Brasil, o professor ainda é visto como uma pessoa que não faz nada, né? Que ganha dinheiro com a cara, não sei como, porque o professor, olha só, ele não atende uma pessoa apenas, ele atende várias pessoas numa sala de aula.
E o professor, quando ele está na escola, né, principalmente o professor de educação infantil, os professores do 1º ao 5º ano, eles ficam mais de 4 horas numa sala de aula com mais de 20 alunos. Essa é a realidade, né? E muitas vezes o professor é visto como uma pessoa que não faz nada, uma pessoa que, como diz, qualquer um pode ser professor. Eu digo que não. Nem todo mundo pode ser professor. Não é uma profissão que diga assim, não, você nasceu para ser professor. É uma profissão, gente, que a gente se dedica, né? Nós nos dedicamos à profissão de ser professor, fazendo o melhor que nós podemos, né? O melhor que nós podemos. Então, infelizmente, o Brasil não se valoriza o professor, não apenas no salário, mas também na questão do respeito, né? Que quantas e quantas notícias já passaram que o professor apanhou numa sala de aula de aluno, que o professor foi agredido na sala de aula por aluno, por pai de aluno. Isso não deve acontecer, né? Porque o professor, a função de professor é a função que faz formar todas as outras profissões. Todas as outras profissões passam pelo professor, porque é o professor que ensina o seu aluno, que orienta o seu aluno, que instrui o seu aluno a ser cidadão, né? Com seus direitos, consciente dos seus direitos e dos seus deveres, certo? É claro, tem crianças, alguma criança ou outra que aprende a ler em casa com os seus pais, com a sua mãe, mas na sua grande maioria, o aluno ele aprende na escola com o professor. Tá bom, crianças? Então, aqui, passando para vocês um pouquinho, né, da história do Dia do Professor. E outra coisa, viu? No Brasil, para se tornar professor, é necessária a realização do curso superior hoje, porque antigamente precisava apenas ter o curso normal ou magistério, né? Mas hoje, né, desde a lei de Darcy Ribeiro, né, ficou instituído que o professor deveria ter nível superior de educação. Eu fiz magistério na época, me graduei em pedagogia, né, com especialização em orientação, gestão e supervisão escolar, certo? E também, né, fiz a minha pós-graduação voltada para o ensino. E agora eu vou passar para vocês como é que vai ser a nossa atividade. Como eu sei que tem alunos, né, que não gostam de pintar, né, então eu decidi mudar dessa vez. Certo, crianças? Então, vocês coloquem aí, ó, nessa atividade que vocês receberam ontem, o nome da disciplina, Português e Geografia, e a data de hoje, 14/10/2021. Essa atividade aqui é em alusão ao Dia do Professor. Por quê? Porque a dona Maricota está na sala de aula recebendo o mimo dos seus alunos. E que mimos são esses? São frutas. Olha só, tem aqui um levando laranja, o outro levando pera, a outra levando maçã e o outro levando a melancia. O Chico Bento, ó, é o mais extravagante, levou a maior fruta que tinha. E a dona Maricota feliz da vida porque ela ia dar aula para os seus alunos. Então, olha só. Observe a ilustração, escreva e separe em sílabas os nomes das frutas com que as crianças vão presentear a professora. Laranja, pera, maçã e melancia. O que é que vocês vão escrever? Vocês vão escrever o nome das frutas, tá? Deixa eu escrever o nome daqui da fruta melancia. Melancia. Já escrevi o nome da fruta. Agora eu vou separar. Melancia. Eu tenho a palavra aqui inteira e eu tenho aqui a palavra separada em sílabas. Vocês vão escrever o restante das frutas, tá? Laranja, pera e maçã. Aí aqui embaixo nós temos o nome de várias frutas. Limão, manga, laranja, abacate, morango, maçã e acerola. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pintar o nome das frutas ricas em vitamina C. Pois é, vou dar uma dica para vocês, tá? Limão é rico em vitamina C. Laranja é rica em vitamina C. E sabe qual é a mais rica de todas em vitamina C, que é superior à laranja? Isso mesmo, a acerola. A acerola
ela tem mais vitamina C do que a laranja e do que o limão. Aí vocês vão fazer o quê? Pintar a acerola, a laranja e o limão. Tá bom, crianças? Então, essa é a nossa atividade de hoje em homenagem ao Dia do Professor, tá bom? E aqui, ó, fica o meu carinho, né? O meu carinho, a minha homenagem aos meus colegas de profissão, a todos os professores da escola pública, os professores da escola privada, né, que é da rede particular, os professores que ensinam reforço em casa, tá certo? Assim, a minha homenagem a todos os professores, né? Um dia, quem sabe, nós seremos reconhecidos, né, no Brasil, no nosso Brasil, e não só reconhecidos, mas também respeitados, não é isso? E valorizados. Então, fica aqui a minha homenagem, né, ao Dia do Professor. Feliz Dia do Professor a todos os meus colegas professores. Um abraço, viu, crianças?